Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Olavo, meu sinal é esse. E para mim é um prazer estar compartilhando com você mais uma aula de Libras, que é um idioma que está crescendo cada vez mais no Brasil e mais pessoas estão aprendendo. E eu espero que esta aula, a segunda aula do nosso curso gratuito, ajude você a aprender mais. O tema dessa aula é como criar frases em Libras de uma maneira rápida e prática. Então, através de uma música que eu vou ensinar para vocês, vocês vão aprender, vão memorizar de uma forma muito mais fácil como é a estrutura gramatical da Libra, como é a estrutura das frases, como você constrói as frases. E por que eu estou compartilhando, fazendo esse curso gratuito para vocês? Primeiro, que é um desafio pessoal para mim, né? Eu me esforçar para organizar mais as ideias, para poder passar para vocês. E também, para mim, é importante ajudar outras pessoas a aprender a Libras, porque aprender esse idioma vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. Então, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa só que estiver me assistindo, com certeza para mim já é uma satisfação muito grande. E ajudando outras pessoas a aprender a Libras, com certeza eu vou estar ajudando mais surdos no Brasil inteiro. Imagina, o surdo vai poder ser bem atendido em qualquer lugar que ele for, seja no restaurante, seja no hospital, na escola. Então, eu espero estar compartilhando com vocês e ajudando para que o Brasil inteiro consiga, assim como a primeira língua, que é o português, todas as pessoas saibam falar a língua de sinais e se comunicar com qualquer surdo que encontrar na sua vida. Para quem é essa aula? Para quem é direcionada essa aula? Essa aula é, essa aula ela é direcionada para aquelas pessoas que realmente querem aprender Libras. Eu sei que muitas pessoas não querem, não podem pagar um curso muito caro, ou talvez não tenham nenhum recurso para pagar um curso. Então, estou disponibilizando essa aula em formato de videochamada, né? Eu estou disponibilizando essa aula em formato de videochamada para que as pessoas possam tirar dúvidas, possam ser ajudadas de uma maneira mais prática, ao vivo, e para que eu possa ajudar você a aprender a Libras de uma forma prática no seu dia a dia. E vai ser fácil fazer esse curso? É fácil aprender Libras? Não, não é fácil, mas vai depender do seu esforço. Então, eu conto com a sua ajuda, conto com a sua disposição para que você possa progredir cada vez mais rápido no aprendizado da Libras. É, nessa aula eu vou ensinar para você uma música que eu aprendi em 2012, num curso que eu fiz de Libras e que me ajudou a entender a forma de formar as frases na Libras. Essas aulas serão 10 aulas, essa é a segunda, e serão em formato de videochamada. Dessa forma você pode interagir comigo e me perguntar, eu vou poder te ajudar pessoalmente. Serão 10 aulas de 40 minutos, então aqui no aplicativo Zoom essas aulas vão ser 40 minutos, depois de 40 minutos o próprio aplicativo já fecha a chamada. Então, se as pessoas forem interagindo mais, então a gente pode abrir até uma segunda aula para a gente continuar o assunto. As aulas serão em sequência lógica, então eu incentivo a todos a não perderem as aulas, porque se vocês perderem, vocês vão ficar muito confusos, não vão saber por onde começar, não vão entender mais nada. Tá? Ah, essa aula ela será gravada porque eu vou usar elas em outros recursos, né, em outras partes, mas elas não vão ser disponibilizadas com vocês aparecendo, tá? De nenhuma forma, tanto no YouTube como no Facebook ou qualquer outra plataforma. Ah, essas aulas são para fins didáticos, somente as partes que eu aparecer é que vão ser disponibilizadas. Eu queria saber das pessoas que estão aí, quem tem dificuldades em formar frases em Libras? Quem tem dificuldade aí? Responde para mim. Levanta a mão.
Então, a gente muitas vezes tem dificuldade em formar frases em Libras, porque a gente tem dificuldade em entender como que o surdo vê o mundo. Então, para vocês melhorarem esse entendimento, saberem como os surdos veem o mundo, eu queria contar uma história para vocês. Essa história você pode ouvir ela com os olhos abertos ou os olhos fechados para você entender e se aprofundar mais nessa história. Tá? Agora, imagine que você está no seu dia a dia, você vai para o trabalho, vai para a escola, e você chega em casa, vai dormir, e aí quando você acorda num certo dia, você vê que você não está no seu quarto. Você está num quarto em que as paredes são feitas de vidro, e é um vidro que é a prova de som. E aí você olha em volta e chega até próximo de uma dessas paredes, e você observa que lá fora está um parente seu, talvez a sua mãe. Imagine que ela está lá do lado de fora e ela está diferente. Ela está com os olhos puxados e você percebe que ela está falando uma outra língua. E aí você fala para sua mãe: Mãe, mãe, eu estou com medo, eu não sei onde eu estou, me tira daqui. E sua mãe não entende o que você está dizendo. E aí ela fala algumas palavras em japonês e você percebe que é uma outra língua e não entende o que ela está falando, só vê os movimentos dos lábios dela. E aí você fica meio confuso, o que está acontecendo? E a sua mãe, tentando te ajudar, aponta para uma pessoa e parece que ela vai te ajudar, uma mulher. E você olha para essa mulher e ela é sua professora. Então, a sua professora tenta falar com você e não consegue uma comunicação. Você não entende o que ela está dizendo. E ela pega um quadro para tentar te ajudar, um quadro, uma lousa, e escreve nesse quadro alguns caracteres japoneses. E aí aponta para um caractere japonês e fala com você a palavra em japonês para aquele caractere. E aí você não faz ideia do que ela está falando. E você só vê os movimentos dos lábios e ela apontando, você não entende o que ela está dizendo. Então, depois dessa tentativa de comunicação frustrada, você vê que você não vai conseguir sair dali, e você volta para aquela cama que você estava deitado e fecha os olhos e torce para que não seja algo real e que seja apenas um pesadelo. Essa história parece ser um sonho ou um pesadelo, mas é a realidade para todos os surdos que vivem hoje. Eles não conseguem uma comunicação muitas vezes eficaz nem com a própria família. E a família leva os surdos para a escola, talvez achando que os professores ouvintes vão saber comunicar com eles, mas se eles não tiverem uma base de língua de sinais, eles não vão saber como se comunicar com o surdo. Então, é algo horrível para o surdo passar por isso, e imagina só como é essa vida, né? Mas por que as pessoas não conseguem se comunicar com os surdos? Porque eles não percebem que os surdos eles não conseguem entender o que a pessoa está dizendo, porque eles nunca ouviram os sons daquelas palavras. Eles só veem o movimento dos lábios e algumas palavras têm um movimento dos lábios muito parecidos. Então, para eles, a gesticulação, a língua de sinais, até mesmo as mímicas para aqueles surdos que não sabem a língua de sinais, é algo muito mais natural. Então, por isso, para eles, a forma de ver é totalmente diferente. A forma de entender o mundo. Para eles, é como se o mundo fosse um filme sem som. Já parou para pensar, já parou para tentar ver um filme sem o som? Depois você faz esse teste na sua casa. Pega um filme que você ainda não assistiu e coloca lá na Netflix e tira o som dele. Tira o som, tira a legenda e tenta entender o que aquele filme está querendo dizer.
com certeza você vai ficar perdido, não vai entender o enredo. Talvez você vai entender alguma outra coisa, mas você não vai entender completamente o significado daquele filme. Então, assim é a vida de um surdo com pessoas que não falam a língua de sinais. Mas, para um surdo entender o mundo e para se comunicar, né, para um surdo se comunicar, ele constrói um cenário visual do mundo à sua volta para falar em Libras. Para isso, ele se relaciona, fala sobre o tempo, o lugar, os personagens e, por fim, a ação. Ele constrói isso na sua narrativa. Quando um surdo está falando, ele fala de onde é aquele lugar, depois ele diz as pessoas que estavam naquele lugar e diz, por fim, a ação que a pessoa está dizendo. Então, ele não tenta dizer, traduzir o português palavra por palavra. Ele fala aquilo que ele vê. Então, como você pode construir as frases em Libras? Então, como você pode construir as frases em Libras? Bem, antes da música que eu vou ensinar para vocês, eu quero explicar para vocês que a estrutura básica de uma frase em Libras, ela está com três itens, três elementos, que chamamos de vítima, ou seja, aquele que sofre uma ação, vilão, aquele que pratica a ação, e a ação em si. Então é exatamente nessa ordem que a maioria das frases em Libras são construídas. Primeiro você coloca a pessoa que sofre a ação, depois você coloca a pessoa que pratica a ação, e por último você diz qual a ação que eles praticam. Vamos ver um exemplo? Como você diria a frase o gato comeu o rato em Libras? Como seria a frase o gato comeu o rato em Libras? Em português, você começa com o gato. O gato comeu o rato. Em Libras, muitas vezes você inverte isso. Você diz primeiro o rato, e aí você usa o sinal de rato. Estava andando, e aí o gato comeu. Então, o rato estava andando e o gato comeu. Viu como a cena se constrói? Primeiro o rato estava vindo, e aí depois o gato apareceu. E por fim o gato praticou a ação de comer. Vamos para outro exemplo. Em português diz: o carro bateu na árvore. Então aquele que pratica a ação é o carro que está em movimento. E quem sofre a ação é a árvore. Então você inverte essa ordem. Você coloca primeiro a árvore, constrói o cenário, sinal de árvore, e aí depois você pega o carro e vem em direção à árvore e bate. Dessa forma. E aí você isso faz e aí isso faz muito mais sentido para o surdo. Ele vai entender perfeitamente o que você está dizendo. Agora imagine se você colocar na estrutura do português. Não faz sentido. Tipo, o carro bateu e aí depois surgiu uma árvore. Esse seria o sentido para o surdo. Agora, se você quer dizer que o carro bateu na árvore, então você coloca uma árvore e aí depois você bate com o carro na árvore. Outro exemplo. Em português dizemos: eu comprei um celular novo. Então, eu comprei um celular novo. Mas em Libras você inverte isso. Então, celular novo, eu comprei.
Então, primeiro quem sofre a ação, que é o celular, depois quem pratica a ação, no caso eu, e por último a ação, ou o verbo, comprar. Então, dessa forma, nós temos a estrutura básica das frases em Libras: vítima, vilão e ação, nessa ordem. Primeiro, quem sofre a ação, depois, quem pratica a ação, e por último, o verbo ou a ação praticada. Além desses três elementos básicos da frase na língua de sinais, nós podemos acrescentar dois outros elementos, que eles virão antes desses três, que são o elemento tempo e lugar. Então, você diz quando aconteceu e onde aconteceu. Dessa forma, a estrutura básica da língua de sinais é tempo, lugar, vítima, vilão e ação. E para a gente lembrar desses 5 elementos, eu vou ensinar agora para vocês uma música. A base dessa música é de uma música muito antiga, talvez alguns de vocês lembrem. A música é mais ou menos assim. Essa é a base da música. Então, para a gente colocar esses 5 elementos nessa música, ela vai ficar mais ou menos assim. Tempo, lugar, vítima, vilão, ação. Gravou? Tenta aí você. Tempo, lugar, vítima, vilão, ação. Legal, né? Agora, com essa música, vai ficar muito mais fácil de você gravar essa ordem. E aí você não vai se perder mais. Então, uma observação. Nessa parte do tempo e lugar, a gente tem que colocar da maior para menor informação. O que seria da maior para menor informação? Por exemplo, na informação de tempo, você tem ano, mês, dia. Qual seria a maior informação? Aquele que é maior, o ano. Depois, o mês. E, por fim, o dia. Isso se você estiver falando de dia, mês e ano, especificamente. Mas não necessariamente você precisa dizer o dia, o mês e o ano. Você pode dizer, por exemplo, amanhã, ou ontem, ou hoje. Mas se você quiser dizer um dia, um mês e o ano específico, comece pela maior informação, que é o ano, depois o mês e, por último, o dia. Da mesma forma, funciona a questão do lugar. Primeiro você começa com país, estado e cidade. Você pode dizer, por exemplo, Estados Unidos, Nova York. Então, Estados Unidos e Nova York. Então é importante que você siga essa ordem. E aquela musiquinha, ela continua dessa forma. Tempo, lugar, vítima, vilão, ação, da maior para menor informação. Então, gravou? Vamos lá de novo. Tempo, lugar, vítima, vilão, ação, da maior para menor informação. Como seria isso numa frase? Vou dar alguns exemplos. Vou pegar aqui meu exemplo. Como seria esta frase em língua de sinais? Minha mãe visitou meu tio em Nova York no ano passado. Então você começa com o tempo. Ano passado, depois o lugar, Nova York. Depois quem sofreu a ação, que foi meu tio. Depois minha mãe, que foi quem praticou a ação. E por último, a ação, que é o verbo visitou. Como seria isso em sinais? Ano passado, lembrando que o sinal de ano ele é para frente. Mas se você estiver dizendo ano passado, você faz rodando para trás. Então, ano passado, Nova York, meu tio, minha mãe
visitou. Então, a ordem das frases é dessa forma. Um outro exemplo. Como seria esta frase em língua de sinais? Eu vou encontrar com meu amigo José na escola amanhã. Então, o tempo, amanhã. Escola é o lugar. Depois, quem sofre a ação, meu amigo José. Depois, quem pratica a ação, eu. E por último, o verbo ou ação vou encontrar. Então, essa frase fica da seguinte forma: amanhã, escola, amigo José, eu encontrar. Então, você coloca tempo, que é amanhã, lugar, que é escola, vítima, ou quem recebe a ação, que é amigo José, depois, quem pratica a ação, eu, e por último, a ação, que é encontrar. Mais um último exemplo. Como ficaria essa frase em língua de sinais? João subiu uma montanha na Bolívia ontem. É uma frase meio engraçada. Mas como seria ela em sinais? Então você primeiro vai dizer o tempo, ontem. Depois o lugar, que é a Bolívia. Depois quem sofreu a ação de João? Foi a montanha que sofreu essa ação. Depois quem praticou a ação? O João. E por último, o que ele fez? Subiu. Então a frase ficaria mais ou menos assim: ontem, lugar ou país, Bolívia, montanha ou pedra montanha, homem, João, subiu. Então, dessa forma, fica muito mais claro para um surdo entender qual foi o tempo que aquilo aconteceu, em que lugar e quem praticou a ação sobre quem. Dessa forma, fica muito mais claro para o surdo. Agora, existem sim outras formas de se construir as frases em Libras, invertendo, bem parecidas com o português. Mas, dessa forma, tempo, lugar, vítima, vilão e ação, vai ficar muito mais claro para um surdo. Então, na dúvida, use essa estrutura de frase. Para a próxima aula, no sábado que vem, às 19 horas, vamos aprender sobre classificadores. Você sabe o que é classificadores? Então, como usar os classificadores pode te ajudar a tocar o coração de um surdo. Se você quer tocar o coração de um surdo, então use classificadores. Então, te espero na próxima aula. Tchau!